Olá, boa noite. Os candidatos oficiais ainda nem foram escolhidos e as polêmicas em torno das eleições já começaram. O pedido de punição a partidos e pré-candidatos por propaganda antecipada mostra bem que nas eleições deste ano será necessária atenção. Se tentar driblar a lei, vai cair na malha fina. Esse é um dos destaques da edição de hoje, que vai mostrar também. Estacionamento do aeroporto é multado em R$300 mil por descumprir regra de tolerância aos consumidores na hora de estacionar. Dupla suspeita de integrar quadrilha de assaltantes de bancos é presa. Justiça Federal acolhe denúncia contra Ricardo Murat, suspeito de desvio de verbas nas obras do Pan Diamante. E veja ainda a expectativa de crescimento da indústria da avicultura. Agora no Jornal da Guará. Faltam menos de 3 meses para as eleições e as punições para os partidos que andam infringindo as regras eleitorais já começaram. Ou seja, parece que a tendência de uma eleição judicializada deve se manter e os partidos estão fazendo vista de mercador para as regras tão amplamente divulgadas. Não alheia a isso, a Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão já representou contra 4 partidos, o PP, o PTB, o PSB e o PMN, junto ao TRE do Maranhão por propaganda partidária irregular. Na reportagem de Elinalva Cardoso, ela explica o que aconteceu para essa representação. Na ação, a Procuradoria Regional Eleitoral no Maranhão acusa o PP, PTB, PSB e PMN de utilizarem o tempo destinado à propaganda partidária para promover os pré-candidatos à Prefeitura da capital maranhense nas eleições deste ano. Nas inserções transmitidas por emissoras de TV local no mês passado, os pré-candidatos desses partidos utilizaram o tempo para atender a interesses pessoais. Na propaganda do PP, Wellington do Curso chegou a falar claramente a frase, lançando oficialmente a pré-candidatura a prefeito de São Luís. Ainda em junho, o atual prefeito da cidade, Edivaldo Holanda Júnior, do Partido Democrático Trabalhista, pré-candidato à reeleição, anunciou as ações realizadas durante o cargo. De acordo com o procurador regional eleitoral, Tiago Ferreira de Oliveira, os 3 partidos, abre aspas, desvirtuaram a propaganda partidária, que tem como finalidade promover as ideias e programas do partido e não ser usada como instrumento de promoção pessoal de qualquer filiado, fecha aspas. A prática é considerada promoção de interesses pessoais e é proibida pela lei dos partidos políticos, de acordo com o artigo 45. A divulgação da promoção do partido, dos programas de estatuto do partido, a defesa, a posição do partido em relação aos temas políticos comunitários, a participação feminina tem que ser destinada uma parte do programa partidário à promoção da participação feminina na política e também mensagem aos filiados do partido. Fora disso, caracteriza propaganda irregular. O especialista explica ainda que a punição é para os partidos políticos que perdem o direito à propaganda nos próximos semestres. Especificamente, os partidos, sim, terão que sofrer, desde que julgados esse caso, sofrer as consequências de ter feito a propaganda partidária em desacordo com a lei. Vamos aos esclarecimentos. O pré-candidato à reeleição, Edivaldo Holanda Júnior, informou que quem responde à denúncia é o partido dele, neste caso o PDT. O PDT afirmou que ainda não recebeu a notificação. O pré-candidato Eduardo Braide, do PMN, disse através de sua assessoria que só vai se pronunciar depois que o partido for oficiado. O pré-candidato Wellington do Curso e o Partido Progressista, o PP, informou que ainda não recebeu a representação feita pelo Ministério Público, mas afirma que a propaganda eleitoral contestada estava dentro da legislação legal. O PSB, do pré-candidato Bira do Pindaré, informou que ainda não foi notificado. E o calendário eleitoral já está correndo, assim como as novas regras, todos os conceitos da eleição deste ano. O prazo para a realização das convenções que definem os candidatos e as coligações já está valendo. As regras definem o que pode ou não ser feito durante esse período que antecede as eleições. Essas regras são o marco das eleições deste ano. De agora em diante, candidatos e partidos devem obedecê-las e, assim, garantir a continuidade da candidatura.
Quem explica os detalhes das regras é o coordenador de cadastro eleitoral do TRE. A primeira delas, convenções partidárias. A partir de hoje, elas podem ser realizadas e devem ocorrer até 5 de agosto. Durante esse período, partidos se reúnem para decidir também as coligações a serem formadas para o pleito deste ano. Portanto, os partidos poderão hoje, a partir de hoje, fazer suas convenções para a escolha dos candidatos a prefeito, vice e os vereadores, bem como tratar com quais partidos irão se coligar. Os partidos e candidatos já podem formalizar contratos que gerem despesas e gastos com a instalação física e virtual de seus comitês de campanha. Os gastos, no entanto, só serão efetivados após a Justiça Eleitoral receber o CNPJ, a conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e os recibos eleitorais. Os candidatos poderão gastar um valor limitado a cada município. Já está disponível para download no portal do TSE o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. A ferramenta deve ser utilizada por candidatos e partidos políticos para registrar a movimentação financeira da campanha e gerar a prestação de contas eleitorais. A novidade para este ano é que o sistema foi adaptado para dar cumprimento à medida de transparência incluída pela Reforma Eleitoral 2015. Então, com relação à prestação de conta, todos os gastos que os candidatos realizarem, eles vão ter que divulgar esses gastos no sistema que o TSE disponibilizou. Então, este ano, os gastos dos candidatos terão um controle social muito grande, porque os candidatos serão obrigados a divulgar seus gastos em campanha. Então, isso será acompanhado por todos os eleitores. As enquetes que se referem ao processo eleitoral estão proibidas. As enquetes, a partir de hoje, estão proibidas, porque ela não segue os rigores técnicos que a pesquisa tem. Porque a enquete, qualquer pessoa pode responder, até uma criança pode responder uma enquete. E já a pesquisa não, tem que ser eleitor e tem que ter mais de 16 anos. E a pesquisa, ela é o percentual do eleitorado. Nós temos em São Luís, como exemplo, em torno de 660 mil eleitores. Então, às vezes, a pesquisa é só entre 1.500 eleitores. Então, um percentual muito reduzido do eleitorado efetivo. E o PCdoB está realizando nos municípios debates com os filiados e também diálogos com a população para entender o que os eleitores querem. A ideia é que o programa de governo não seja apenas para o período eleitoral, mas que compreenda os problemas urbanos. Ao menos é essa a proposta. O seminário que discutiu a forma de caminhar do PCdoB foi intitulado Um Governo para Cidades Mais Humanas, construindo hoje a cidade do amanhã. O objetivo é discutir a questão urbana no nosso país, tendo em vista as eleições municipais que se aproximam e a gente retirar daqui, a partir desse debate, diretrizes para a elaboração dos planos de governo dos nossos candidatos, principalmente a prefeito e a vice-prefeito nas cidades do interior. Para os comunistas, o importante é saber como administrar no momento de profundas mudanças políticas no país. Olha, esses seminários nós realizamos todos os anos, quando tem as eleições municipais. E agora, sobretudo, numa situação de crise que vive o Brasil, muita dificuldade dos prefeitos, até o fundo de participação municipal caiu muito. Então nós temos que discutir essa realidade para orientar os prefeitos e os vereadores, até na formulação de uma proposta que ele vai fazer para o pessoal do município. É assim que nós entendemos. Para o PCdoB, o programa de governo não se limita a um cumprimento formal da legislação eleitoral. Trata-se de um documento que apresenta uma visão política e teórica sobre os problemas urbanos. O caminho que o PCdoB vai seguir nas eleições deste ano deve ser o mesmo. Governar em meio a uma crise, governar com retração de recursos, mas governar fazendo com que o governo se volte para atender aquelas demandas da maioria do nosso povo. E já houve a primeira desistência na lista de pré-candidaturas à Prefeitura de São Luís. João Meli Souza Bentivi desistiu. Segundo o PHS, o partido do ex-pré-candidato, um dos motivos da desistência seria os números baixos nas pesquisas de intenção de voto de Bentivi. A candidatura própria também dificultaria as coligações de chapas para vereadores. O PHS não anunciou se irá apoiar a outra candidatura. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação na Justiça Federal contra o ex-secretário de Saúde do governo Rosiana Sarney, Ricardo Murat.
além de outras 12 pessoas e 2 empresas suspeitas de desviar recursos para a reforma do Hospital Pan Diamante. A ação foi ajuizada nesta terça-feira pela Procuradoria-Geral do Maranhão na Justiça Federal. O Estado pede a quebra do sigilo bancário e o bloqueio de bens do ex-secretário de Saúde, Ricardo Murat, e de outras 12 pessoas suspeitas de participarem de um esquema onde foram desviados R$ 3.150.884,73 da reforma do Hospital Pan Diamante. Tudo começou em 2009, segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Estado. No ano passado, a Justiça Federal acatou uma ação do Ministério Público Federal e bloqueou 17 milhões de reais do ex-secretário de Saúde, Ricardo Murat, e outras 11 pessoas acusadas de extraviar verbas públicas que deveriam ser usadas na construção de hospitais do extinto programa Saúde é Vida. Além disso, uma auditoria especial feita pela Secretaria de Transparência também constatou graves irregularidades e crimes contra a administração pública nas fases de contratação e de execução dos contratos de reforma e adequação do Pan Diamante, no valor de R$ 13.390.205,92. Pedimos uma medida cautelar para justamente assegurar esse futuro ressarcimento, que é o bloqueio de bens. Inclusive, já foi obtida uma medida similar, favorável ao Estado, numa outra ação contra boa parte desses mesmos réus, também por desvio da saúde, e concedida essa liminar é aguardar o desenvolvimento normal, o devido processo legal, de lei, para que ao final nós consigamos realmente recuperar esses recursos para o Estado do Maranhão. A Procuradoria revela ainda como funcionava o suposto esquema de desvio de dinheiro público, que, além de Ricardo Murat, incluía funcionários da Secretaria de Estado da Saúde e 2 construtoras. A Engetec Construtora Limitada, empresa contratada por meio de licitação suspeita, e a Proenge Engenharia e Projetos Limitada, responsável pela elaboração de projetos básicos e fiscalização de obras. Recursos do Fundo Estadual de Saúde, aliados também à parte de recursos do BNDES, que foram utilizados para obras de reforma de hospitais, foram indevidamente utilizados e, consequentemente, geraram esse prejuízo erário que está sendo cobrado agora por essa ação da Procuradoria-Geral do Estado. Em nota, a assessoria de Ricardo Murat informou que o ex-secretário só falará em juízo por meio do advogado. A seguir, IMESC divulga relatório que comprova que crise econômica nacional influenciou na recessão econômica maranhense. Veja ainda como a indústria do frango quer impulsionar o mercado e a multa de R$ 300 mil que o estacionamento do aeroporto de São Luís terá que pagar. Um instante só.